A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na Escola Bíblica Especial. Estamos entrando na reta final dessa série de lições. Nós estamos estudando agora as últimas 3 lições dessa série. Que impacto, hein? Tenho certeza de que você foi muito impactado durante todos essas semanas, né, esses dias de estudo em torno de questões contemporâneas, mas abrindo a Escritura para encontrar as respostas bíblicas. Lembro você compartilhar o link, de você se inscrever no nosso canal, de você curtir aqui o vídeo, compartilhar com seus amigos, mesmo depois, o vídeo fica aqui na nossa grade, isso vai ajudar você, não só ajuda a termos mais visibilidade, mas você também contribui para que muitas outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, faça isso, compartilhe sua rede, Instagram, WhatsApp, Facebook, compartilhe, comente, interaja, porque isso faz com que esse programa seja considerado relevante para a vida das pessoas. Bom, nós estamos então entrando, como disse, na reta final. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. A lição de número 11 vai falar sobre o mundo virtual, né? A gente tem rede virtual, amizade virtual. Será que isso faz sentido mesmo, né? Então eu queria que você pegasse aí a sua lição, a sua Bíblia, as anotações que você vai fazer com papel e caneta, e eu te convido para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Você está nas redes? Quando eu pergunto isso, assim, você tem Facebook? YouTube, você dá uma frequentada? Bom, se você está assistindo hoje aqui, você está no YouTube, né? Ou está no Facebook. Instagram você tem? Twitter? O Twitter ficou chato agora, que o povo só fala de política, é uma brigaceira, mas tem o Twitter. Que outras redes nós temos? Você está presente nessas redes? Você já percebeu que nas últimas semanas, aliás, melhor, nos últimos meses, né, as redes, elas ficaram muito congestionadas com muitas informações, com muitas interações e etc. É justamente sobre esse mundo virtual que a nossa lição de hoje quer focar. Nós tivemos nesse período agora de pandemia, cultos online, reuniões online. Nós tivemos cultos de oração online, várias coisas que nós estávamos acostumados a fazer de maneira presencial, nós estávamos fazendo online. Visita online, você viu essa? Já recebeu uma visita online? Também surgiu essa nova modalidade. Mas olha que interessante, essas inúmeras redes que existem, elas parecem passar também uma falsa impressão de presença ou de atenção, quando na verdade não é isso que está acontecendo, né? Provavelmente você está assistindo agora aqui o nosso programa, mas está de olho aí no seu celular, nas suas mensagens do WhatsApp, ou está de olho aí nas interações com a última foto que você colocou no seu Instagram. Verdade ou não? Mas olha que interessante, excesso de exposição, esse congestionamento de comunicação, ao mesmo tempo um excesso de informação é o que nós estamos vendo e é o que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, né? Nesses últimos tempos. Mas a pergunta é possível usar essa ferramenta virtual para a propagação do Evangelho de Jesus?
é possível usar ou vivenciar de maneira inteligente, de maneira sábia, todas essas ferramentas que estão hoje disponíveis para nós? Aulas por Zoom, Meet e outras tantas ferramentas, mas é possível fazermos dessas ferramentas ferramentas importantes para o reino de Deus? O objetivo da nossa lição de hoje é entender como lidar com esse ambiente digital por meio do discernimento e da sabedoria bíblica. Olha, eu estou presente nas redes, né? Eu já tentei sair algumas vezes, mas eu confesso que eu gosto das redes. Mas uma coisa a gente precisa admitir. Uma das principais características no meio digital, nesse ambiente digital, é justamente a falta de discernimento e de bom senso. Bom senso. E para nós que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, falta discernimento e bom senso à luz da palavra de Deus. Então a pergunta é, vale tudo na internet? Meu irmão, você que fica aí brigando com outro irmão da igreja na internet, vale tudo? É isso que nós vamos ver hoje a partir da sabedoria bíblica. Ela vai nos ajudar a encontrarmos uma resposta a essa realidade. E para nos ajudar na busca dessa resposta e na reflexão de mais um desses questionamentos contemporâneos, está conosco mais uma vez o pastor Mendes Júnior, que vai ajudar a gente nesse conteúdo. Pastor Mendes, que Jesus abençoe você e que seja um tempo abençoador aqui com a gente. Amém. Obrigado, pastor Samuel. Mais uma vez um privilégio estar com vocês aqui, com todos os nossos amigos, irmãos, contigo também, para a gente tratar desse tema do mundo virtual. Fiquei aqui pensando nessas redes todas que você falou, eu não sou tão engajado assim como você, mas não tem como fugir, né? As redes sociais, o fato de estar nesse programa aqui, as pessoas assistindo, só é fruto e possível por conta desse mundo, dessa tecnologia que a gente tem hoje. Verdade, verdade. Eu esqueci de algumas, viu? Eu esqueci de algumas. Uns. De vez em quando vão recebendo as notificações, eu falo, olha, eu tô nessa também. Estão falando um tal de Twitch agora, não é o Twitter, né? Tem um tal de Twitch, que é uma outra plataforma de vídeo e tem muita coisa fora surgindo. Fora aquelas plataformas assim, empresariais, né? Do meio tem a do meio acadêmico, tem a do meio de trabalho, LinkedIn, a mais famosa, né? Por aí vai. E lembrar que essas redes, né, pastor Júnior, elas começaram lá atrás, né? Na época ainda de ICQ, verdade, olha aí, hein? Denuncia aí, ó, ICQ, como era o nome daquele troço que a gente fazia antes de WhatsApp? MSN. Messenger. Né? Esses dias uma pessoa falou para mim assim que antigamente o pessoal não tinha, né, celular. O celular fazia ligação, era só o que ele fazia. Isso aí. E aí, aquelas interações, haviam salas de bate-papo no telefone. Você ligava. Verdade. E, rapaz, eu tava me lembrando esses dias e eu falei, verdade, olha, tinha isso mesmo. Você ligava e aí, meu irmão, era todo mundo falando ao mesmo tempo. Até que você conseguia se conectar com alguém para conversar e surgia de fato, né? O pessoal criava algumas relações de amizade e tal. Para você observar como que isso é uma... Na outra lição que nós fizemos, né, contigo, na lição 3, a gente falou sobre a produção cultural, né? Sim. Não tem como travar esse negócio, não tem como parar esse negócio. Então, vai lá atrás, meu irmão. Era fumacinha, né? E agora nós estamos avançando para esse mundo virtual. Pastor Júnior, eu vou colocar direto aqui a primeira questão, porque eu acho que ela já vai gerar uma reflexão a respeito dessa questão atual, né? Qual valor a fé cristã dá para a comunicação? Neste sentido, refletir sobre as ferramentas do mundo virtual e como utilizá-las é importante? Bom, começando pelo valor da comunicação para a fé cristã, para a herança judaico-cristã que a gente carrega, não tem como usar outro termo senão fundamental e essencial. Se a gente for voltar lá na criação, não tem como não voltar na criação, né? Toda a criação, exceto o ser humano,
que o ser humano é façamos o homem, né? E aí é onde vai entrar os aspectos lá da lição 3 que você comentou que a gente fez junto, né? Mas toda a criação é baseada na criatividade de Deus por meio da palavra. A comunicação, né? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Então, assim, Deus, na sua criação, Ele usou da palavra. O verbo, no princípio era o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória. A ideia da comunicação, ela é muito presente no texto bíblico. Ela é fundamental. Não há possibilidade de interação humana sem que haja algum tipo de comunicação. Não necessariamente precisa ser a verbal. A gente tem diversas maneiras de se comunicar, mas o corpo fala, outras linguagens, como Libras, né? Nós temos a linguagem de Libras hoje, mas assim, comunicar e comunicação é fundamental. Deus, ao se revelar, é uma forma de comunicação. Então, assim, nós só temos conhecimento de Deus por meio da possibilidade de haver esse link, né? esse meio, né? Que faz conexão entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. Nesse sentido, é fundamental a gente se preocupar, porque Deus tinha essa preocupação, tem essa preocupação, sempre teve, e ela não pode fugir da gente. Tem um texto, quando eu li essa pergunta, eu me lembrei de um texto de Abacuque, no capítulo 2. Abacuque está lá preocupado com toda a situação que eles estão vivendo no país, né? Fome, miséria, uma situação muito difícil. Ele está amargurado, né? Querendo saber o que vai acontecer, se Deus se esqueceu deles. E o texto mais famoso está em Abacuque 3, né? Na hora da sua oração. A gente até tem uma música que hoje não se canta mais, né? Aquela musiquinha lá, né? Que pode haver o animal, não haver, todavia eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas no capítulo 2, ele fala assim: eu vou me colocar numa torre de vigia, verso 1, e colocar-me aí sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele dará. Olha o verso 2, que interessante. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha a preocupação de Deus. Ao responder para Abacuque, ele fala assim: não é só para você. Você vai escrever, você vai gravar em letras garrafais, e mesmo quem passa correndo, ele tem que ter tempo de entender o básico Se isso não é preocupação com a comunicação, eu não sei o que é. É verdade. Então, a gente está aqui na relação de Deus com o profeta, e ele falando assim, mesmo quem... E como isso se relaciona também, né, já me adiantando aqui, com o mundo virtual. Deus está falando assim, tem pessoas desatentas ou pessoas que estão numa correria tão grande que a mensagem não chama atenção. E o mundo virtual é exatamente isso, é um local da desatenção, né? Ele tem aspectos muito positivos, como a gente vai conversar aqui, mas ele trouxe para a gente a completa desatenção. A gente perdeu o foco, né? Como você bem disse na introdução. Quem está com a gente agora está com o celular na mão, está vendo o que postou, está entrando nas redes, está respondendo o WhatsApp e está tentando prestar atenção aqui. Então Deus fala assim, mesmo esses precisam compreender a mensagem. Do verso 2 aqui, mesmo quem passa correndo precisa entender. A gente precisa comunicar bem, ser muito assertivo na comunicação. Aqui, tábua, letra grande. Mas vale como princípio para qualquer meio de comunicação. Como é que eu alcanço mesmo aqueles que vivem num ambiente de comunicação como nós, tão fluido, tão desatento como a gente está? Legal, cara. Cara, eu nunca tinha pensado nessa ideia em Abacuque. Porque a preocupação de Deus é assim, tá bom, Abacuque, vou te falar. Ele fala não, ele fala, eu vou... Você vai ter que escrever numa letra grande, mesmo quem passa correndo tem que entender. Esse texto, na verdade, eu venho da área da comunicação, né? A gente usava muito para relacionar com a ideia do outdoor, né? Outdoor de rua, né? Que é a letra garrafal, que mesmo quem passa de carro correndo enxerga. Então a gente fala, quem criou o outdoor
Foi Deus, né? Ele que pensou na ideia do outdoor, né? Mas isso aqui é um princípio de comunicação, né? A ideia é assim, não importa a desatenção e a correria, a mensagem precisa ser bem colocada. Então, assim, qual a preocupação total? Deus se preocupa em comunicar e pede para o profeta e para a gente se preocupar com a comunicação. E é um negócio interessante, né? Enquanto você estava falando, minha cabeça aqui não parou, né? Eu refletindo aqui. Porque quando você faz essa comparação, né? Gente, o estudo nem é sobre Abacuque, mas esse negócio me travou aqui agora, né? Mas assim, essa ideia de que mesmo aqueles que estão desatentos nos diversos ambientes que existem precisam receber pelo menos o essencial da mensagem, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, para as próprias redes sociais, é muito interessante, porque a gente vem, né, assim, do contexto de igreja, em que, por exemplo, uma pregação é 1 hora e pouca, né? Eu cresci ouvindo pregações de mais de 1 hora, né? O contexto pentecostal, ele tem muito isso, né? E a gente hoje, você tem reflexões, por exemplo, na internet que duram 30 segundos. E aí alguém poderia olhar e dizer assim, superficial, 30 segundos não é nada e tal, mas 30 segundos alcança. Sim. Entende? Você estava falando, ainda falando sobre essa questão da desatenção ou de quem passa correndo, né? Eu peguei um metrô um dia desses e aí quando eu estava observando no metrô e eu tinha esquecido os meus fones. E aí assim, você não tem livro, você não tem nada, não tem fone. E aí assim, tentando economizar a bateria do celular, você começa a observar as pessoas, né? E é muito interessante, todo mundo está ouvindo alguma coisa, sim, assistindo alguma coisa ou lendo alguma coisa. Então se a gente pensar nisso como ferramenta, né? Então a pessoa tem que ter o que ler, ela tem que ter o que ouvir, ela tem que ter o que ver. Sim. Para que ela não perca nenhuma nuance, né, da mensagem do Evangelho. Exatamente. Né? Exatamente. Deus tem essa preocupação com essas 3 questões sensoriais que estão ligadas à comunicação o tempo todo. Legal. Bom, seguindo aqui então adiante, pastor Mendes, olha só. Com base em Efésios, capítulo 4, 29, comente sobre o primeiro princípio apresentado no item 1, né, do nosso comentário anterior, né, das redes sociais apresentadas, qual a sua preferida? E compartilhe com a classe. Bom, aí cada irmão vai compartilhar o que prefere aí, né? Mas o primeiro princípio apresentado pela lição, como um princípio do uso do mundo virtual, da comunicação no mundo virtual, é o que está dito aqui pela lição como comunicação edificadora. O texto de Efésios 4, 29 é aquele também conhecido texto: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Então, de novo, a gente tem aqui uma preocupação comunicacional de Paulo, que a gente comunica com a palavra, e ele fala, se preocupe com a maneira como você se porta ao falar, sem palavras torpes, mas que sejam palavras que promovam edificação. Então, assim, o mundo virtual, ele virou, nesse sentido, o que a gente chama de terra de ninguém, né? E no mundo virtual a gente se esconde atrás da virtualidade, né? Então eu não tô na frente do Samuel, né? Eu não conheço a história, eu vi uma postagem, eu vi uma frase, e aí eu vou para cima, porque eu estou no conforto da minha casa e, em tese, né, não vou encontrar aquela pessoa tão facilmente assim, mas talvez se eu estivesse presencialmente, eu refletiria um pouco melhor na maneira como eu ia falar. Eu poderia até discordar, mas eu ia usar palavras, usar de uma linguagem que evitasse um confronto que fosse extremamente negativo. A rede social, as pessoas perderam esse filtro, perderam essa capacidade, eu diria até. Então, na rede social, a gente ofende com muita facilidade. A comunicação edificadora é assim, nós precisamos pensar na edificação, na maneira como a gente pode edificar as pessoas naquilo que a gente faz. Então, a
a crítica gratuita pela crítica, a forma de dizer o que a gente diz, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter como cristão. As redes sociais estão aí, nem faz parte aqui da questão, né? Mas elas não são nem boas nem ruins. Elas são meios de comunicação. Mas o que torna esse meio bom ou ruim é a maneira como a gente o utiliza. Por esse princípio, eu preciso utilizar da melhor maneira possível. Então, hoje a gente vê guerra entre familiares, entre irmãos de igreja, por posicionamentos contrários, seja de aspectos políticos ou outros aspectos, sejam religiosos, ou de uma postagem que fez, às vezes, sem a menor intenção. Um dia desse eu vi a minha esposa, ela fez uma postagem ligada a um campo dela de conhecimento, que é a área da pedagogia, algo que talvez quem fosse da área dela, as amigas, compreenderiam. Mas assim, ela fez a postagem, mas já veio gente criticando, assim, olhando coisas que não tinha na postagem dela. E é natural que isso aconteça, mas é a preocupação, assim, eu como cristão, né? Compensa. Eu estou edificando alguém com essa discussão? Como é que eu estou sendo visto? Então, eu acho que esse é um princípio muito importante, essa preocupação com a edificação de quem é alcançado pela sua mensagem. E é um negócio interessante, né, nessa ideia que você colocou, né, que até palavras, né? Sim. Você vai falar, de repente você vai fazer uma postagem sobre, sei lá, o meu filho que tá andando com a bicicletinha lá que ele ganhou. Se eu usar uma palavra que nas redes ela é considerada uma palavra para um lado ou para outro ofensiva, você já vai receber uma quantidade gigante de interpelações, de mensagens e às vezes de pessoas que você fala assim, poxa, mas o fulano fazendo um negócio desse, né? Justamente porque parece que o anonimato, a ideia, na verdade eu brinco da seguinte forma, se estou logado, né? Se eu tenho um perfil, estou logado e estou pagando a internet, eu posso fazer o que eu quiser, é mais ou menos o que algumas pessoas pensam, né? Sim. Então assim, ó, eu tô aqui no Facebook, estou logado, eu estou pagando minha internet, então eu estou vendo tudo. Você escreveu um negócio, eu vou me meter no negócio que você escreveu, né? Porque eu tenho esse direito, né? Eu me lembro um tempo atrás que eu escrevi assim, ó, presta atenção, aqui é meu, aqui ninguém tem direito de nada, isso aqui é supremacia, aqui se eu não gostar do comentário eu excluo e acabou, né? Mas você percebe claramente que vira um ambiente de conflito, de conflito real, inclusive, que infelizmente às vezes está saindo da esfera virtual e tomando proporções reais, né? Sim, nós líderes, pastores, né, professores, antigamente, né, a gente falava assim, e a gente criticava, né, pastores e líderes que mandavam recado de púlpito, né? Então ele sabe de uma situação, né, em vez de tratar daquilo, eu acho assim, óbvio, né? As questões existenciais da vida da igreja, elas alimentam o nosso estudo bíblico para a pregação e para o ensino. Isso é fato. Mas é muito ruim quando o irmão percebe que claramente você foi ali dar um recado para ele, uma coisa que poderia ter sido tratada no particular. As redes sociais se tornaram isso, por vezes. E às vezes nem é a intenção da postagem, mas a pessoa faz uma postagem, o outro aqui é recado para mim, né? Ele acha que o recado é para ele. Então, esse campo minado, ele tornou a comunicação pouco edificadora, né? A gente entrou numa grande batalha. Então, e esse tempo de pandemia, ele potencializou isso mais ainda, né? Porque virou quase que o único canal de comunicação com as pessoas, com a igreja e com tudo mais. Então, eu acho que é desafiador para o cristão olhar para esse mundo virtual como algo que ele precisa e não tem como não estar inserido, mas que a gente deve ter esse cuidado, esse princípio de Efésios 4:29. Vamos promover a edificação. Legal. Bom, vamos então, continuando aqui, né, nosso estudo, né? Qual é o papel, né? Explique o papel do discernimento espiritual. Aqui o negócio começa a ficar sério, né? Fica. Explique o papel do discernimento espiritual em relação à internet e como é importante
para seu uso benéfico? Esse tema do discernimento, ele é amplo, muito amplo. Então, assim, por exemplo, a própria lição bíblica vai citar 2 aspectos aqui. Ela vai citar o estudo anterior da pornografia. Então, óbvio, esse discernimento, se a gente parar aqui para fazer esse recorte aqui, esse discernimento espiritual vai mostrar que as redes sociais, elas têm o efeito como meio de comunicação que tinha, há alguns anos atrás, televisão e revistas. Então, é óbvio, eu posso desligar a televisão, eu posso mudar de canal, eu posso não ler aquela revista, eu posso não acessar aquelas imagens e eu posso me afastar de uma sensualidade exacerbada e pecaminosa presente nas redes sociais. Mas para isso é fundamental discernimento, aquilo que me faz bem e aquilo que vai me fazer mal, aquilo que vai me corromper e aquilo que não. Aquilo que são as minhas áreas de fraqueza, das quais, seja em redes sociais ou em qualquer outro aspecto da vida, eu preciso ter cercas espirituais suficientes para saber que eu preciso fugir, como José fugiu da mulher de Potifar. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que a lição traz é a ideia da fake news, né? Que hoje é muito presente nas redes sociais, né? Seja de qualquer lado, né? A gente está exposto a isso com muita frequência. Até o texto citado, 1 Tessalonicenses 5:21, examinem tudo e fiquem com o que é bom, né? A ideia, assim, e isso para mim tem muito a ver com rede social, né? E com qualquer questão ligada ao mundo virtual. Porque a gente é exposto a muita notícia, a muita informação e com um detalhe, né? Antigamente a gente tinha uma crítica de uma ditadura e de um controle da comunicação. E a gente falava especificamente de um grande órgão de comunicação do Brasil, né? A TV que manda no nosso país há muitos anos, né? Não vou citar o nome que nem precisa, né? Então, assim, a gente tinha aquele jornal lá das 8 horas da noite, que era o jornal que fazia a cabeça do brasileiro. Quem estuda comunicação vai passar por esse estudo de como o Jornal Nacional forma a cabeça do brasileiro. Até a musiquinha. Nas décadas de 50, 60, 70, como ele é formativo da mentalidade do brasileiro em relação à cultura política e seja lá o que for. Só que hoje, o que as redes sociais trouxeram? Ela tornou o consumidor o produtor cultural. Antes eu era um objeto que recebia a informação dos grandes meios de comunicação. Um profissional que produzia isso e te entregava. Hein? Eu era o receptor, né? Emissor, mensagem, receptor. Hoje, no mundo virtual, o receptor se tornou também emissor, produtor de comunicação. Então, nesse tempo, examinem tudo e fiquem com o que é bom, é uma necessidade. E esse discernimento espiritual, de não compartilhar. Né? Irmãos aqui que estão nos ouvindo, você recebe no seu grupo lá, e aí as próprias redes têm tido algumas preocupações, mensagem enviada com frequência. Já é para ter uma preocupação, só desse termo, porque isso aí viralizou, provavelmente algum robozinho fez isso ampliar a sua capacidade de espalhar. Então a gente tem que ter preocupação antes de enviar, antes de passar para frente, checar a fonte, checar de onde aquilo vem, checar se é edificante, enfim. Os limites todos foram perdidos por causa desse discernimento. E aí o fato não é nem só checar se é verdade ou mentira, mas se é edificante. Isso, né? Exatamente, se vai causar alguma edificação para aquela situação, para aquele grupo. Então, eu juntaria a esses 2 aspectos aqui, tanto dessa relação com a fake news, quanto com essa outra aqui, esse discernimento espiritual, que hoje é muito presente. A gente entrou no mundo virtual, então hoje já acessávamos, né? Mas hoje a gente já tem os pastores da nossa preferência, aquelas questões até da religião que a gente começou a interagir mais no mundo virtual. E a gente espalha, e a gente às vezes espalha nos grupos das nossas igrejas doutrinas e pensamentos contrários, Exato. Que não edifica. Exato. Tudo bem, você pensa assim, então respeite e não cause confusão no rebanho por conta de algo que você viu e aí você joga, é como bomba, a gente vai jogando bomba dentro dos WhatsApp, dos Face. E é o dia inteiro, assim, tem...
Porque grupo você não entra, né? Te colocam. Exatamente. Tem esse outro detalhe. Vale lembrar que grupo a gente não entra. E vai sair pra você ver. E se sair, você já recebe uma mensagem no particular. O que aconteceu, né? Tem um grupo, por exemplo, que me colocaram lá, irmão, sem brincadeira, eu acho que todo dia de manhã deve ter umas 100, 150 mensagens, né? Aparece o númerozinho. Eu falo, eu não tenho nem condição de olhar isso aqui, mas quando você vai olhar, é isso. E às vezes é apenas a bomba, né, que você falou, só causa dissensão, divisão. Palavras que você olha e fala assim, isso aqui não é crente que está falando, não pode ser um seguidor de Jesus falando isso, né? Então, assim, essa ideia de anonimato, liberdade, de você ter o controle da informação, né, que você está ali com o seu celular, então você pode mandar isso a qualquer hora, a qualquer momento, né? Gerou no consciente coletivo uma ideia um pouco deturpada, inclusive a respeito do que Paulo está falando de discernimento, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse... E aqui a gente está chamando esse princípio de discernimento espiritual. Mas eu acho que o sentido do termo, em qualquer um dos aspectos que foram citados, seja daqueles aspectos pecaminosos que podem nos levar a pecar no nosso próprio corpo, né? Como a pornografia ou outros aspectos presentes nas redes, seja do ponto de vista da distribuição, receber e distribuir fake news, ou seja do ponto de vista dessas bombas assim, que a gente fica causando dissensão porque ouviu fulano, Beltrano pregar um negócio, a gente joga no grupo lá uma pregação toda torta, toda esquisita, simplesmente porque a gente perdeu esse discernimento espiritual. De consciência do valor do pastor local da nossa igreja, perdemos o discernimento espiritual em relação à nossa própria vida, perdemos o discernimento espiritual do respeito às diferenças de opinião e a gente perdeu essa ideia de edificar e discernir as coisas, para que o que a gente faça na rede tenha um sentido de propósito, positivo mesmo. É óbvio, as redes também têm o seu aspecto do entretenimento, do lazer, né? Às vezes a gente vai relaxar e vai ver algo que vai trazer algum tipo de relaxamento mesmo, de lazer para a gente. Não há problema nisso, mas vai compartilhar, vai passar para frente, pense bem, vai edificar o outro lá e o outro está te fazendo bem ou mal, né? Tem esse discernimento espiritual. Você não acha que também tem a presente aí em tudo isso uma ideia de falta de senso comunitário, né? Como Paulo descreve lá em Romanos 14, por exemplo, né? Aquela coisa de eu posso fazer, mas eu não faço porque vai ofender o meu irmão, vai chatear o meu irmão, porque isso é um senso de comunidade, né? Isso aqui na minha comunidade não vai edificar, eu vou magoar pessoas, eu vou chatear pessoas, eu vou levar pessoas a pecar. Dentro da minha liberdade, ok, sua liberdade, você leu, é isso, é a sua compreensão, ok, né? Em coisas secundárias, tranquilo. Agora, o difícil é quando isso começa a ser inserido na comunidade, porque isso causa, de fato, dissensão na comunidade, né? E a gente vê muito isso, principalmente, nós vamos ter uma lição, obviamente, falando sobre a igreja e a política, mas a gente, principalmente nessas questões políticas, né? Às vezes um vídeo, um comentário num grupo na igreja e assim, quem dera essas pessoas estivessem discutindo como o evangelismo ia acontecer naquela semana, né? Mas não é. E é uma briga, ofensas, pessoas se magoando. Você quer ver um exemplo simples que para tentar tirar do campo, talvez, dessas questões que serão tratadas em outras lições? Vamos pensar uma situação prática. Sou pastor de uma igreja local. E naquele dia eu fui a um velório e a um funeral de um parente, um membro da igreja. Só que naquele dia é aniversário da minha esposa. É uma situação hipotética, tá? Não estou dizendo que aconteceu. Sim. É aniversário da minha esposa. E vai terminar lá às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vou chegar em casa com a minha família, vamos tomar banho, vamos se trocar. E é uma data que já está marcada e eu vou... vai ter um bolinho, ou eu vou sair para um restaurante, ou os pais dela, os meus pais, vou ter uma comemoraçãozinha familiar, simples ou sofisticada, não importa. Discernimento e bom senso e senso de comunidade faz eu como pastor, eu não vou postar
aquilo. Sim. Porque para algumas famílias da minha comunidade, é dizer assim, hoje é um dia de tristeza e dor, e o pastor está lá, assoprando velhinha. Então, assim, é um direito, é até bom para o bem da minha esposa eu comemorar o aniversário dela, lógico que é. Mas isso não fere o fato, não retira o fato de que a minha comunidade naquele momento está vivendo um momento de luto. Eu posso ter as minhas fotos, eu posso ter um momento ali junto com os meus filhos, com a minha esposa, mas não necessariamente eu preciso pôr isso na rede naquele dia. A mensagem que vai gerar é uma mensagem errada. Sim, sim. Então, assim, é esse tipo de atenção que eu acho que nós perdemos. E eu estou dentro da tua linha de senso de comunidade. A gente ficou muito... É o que a gente quer, da hora que a gente quer, e a gente se expõe, e a gente não tem essa atenção, essa sensibilidade com o momento, sensibilidade com o que a gente está vivendo na cidade, na família, na igreja. Essa atenção a gente não tem. Legal, legal. Bom, vamos para a pergunta então de número 4, e aí ela tem, acho que ela tem até um fator prático, né? Fale sobre os 3 desafios ao usar o mundo virtual. Então aqui eu acho que nós já estamos partindo do princípio de que o mundo virtual não há como fugir totalmente dele, né? Então, não. Mas quais os desafios para que a gente se utilize desse mundo de maneira sábia, né? E aí tá aí os textos bíblicos, né? Mateus 28, a 3ª de João, 1 Coríntios. Como nós fazemos isso? Quais são esses desafios, pastor Júnior? Bom, só para a gente pontuar, a lição traz para a gente 3 desafios. Engajamento missional como primeiro desafio, o segundo desafio, comunhão profunda, e o terceiro desafio, cuidado com o que se posta. Eu acho que são os 3 desafios que a lição vem apresentar para a gente. O primeiro texto está baseado ali em Mateus 28, justamente a ideia da pregação do Evangelho, né? Então é assim, hoje esse mundo virtual, começando pelo primeiro desafio, é fundamental a gente ter essa preocupação missionária, né? Essa preocupação de que ali é um ponto em que eu faço missão. E não somente do ponto de vista do culto, ou da live, ou do estudo bíblico, ou de eu postar um verso bíblico com um bom dia todas as manhãs. Mas a minha própria postura, ela vai mostrar que tipo de cristão eu sou. Ela vai mostrar, a minha postura no mundo virtual mostra que tipo de cristianismo eu estou vivendo, né? Então essa atenção em relação a esse engajamento, ela parte tanto do ponto de vista indireto quanto do ponto de vista direto, sim. Há algumas questões intencionais e estratégicas, mas também toda a minha postura, eu estou sendo visto pelos homens, pelo mundo, pelas pessoas em geral, na maneira como eu me porto. Então, é preciso ter essa atenção, né? E aceitar esse desafio. Entender que hoje, para alguns de nós, antes da pandemia, a gente vinha falando muito, né, do ponto de vista da igreja missionária, da igreja missional, desse estilo de vida, de falar com quando você entra no elevador, falar quando você vai na padaria, falar no posto de gasolina. A gente começou a falar muito disso, né, de nós sermos pessoas relacionais. O que a pandemia trouxe? Primeiro um afastamento e agora a máscara, né? Onde a gente vai, a gente está de máscara, que a gente mal ouve a pessoa direito, a pessoa mal ouve a gente, aí a gente já logo passa a mão no álcool gel, já quer sair do ambiente. Então, assim, a pandemia trouxe essas mudanças de hábitos culturais que nos afastaram. O mundo virtual é um mundo em que a gente tem acesso a todo mundo. Então, assim, esse engajamento missional, a gente precisa dele nas redes. Então, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista de igreja. Um culto hoje, ele precisa entender que ele está atingindo, ele pode falar com qualquer pessoa que acessar aquela live ali. A linguagem, a maneira, a pessoa precisa ser inteligível. Então, isso é um desafio que a gente precisa compreender. O desafio da comunhão, como comunhão profunda, né? É um ambiente, sim, que a gente gera a tal da comunhão. Mas eu acho que aí sim vale a pena a gente ler o texto base. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena,
pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. É o ambiente, sim, da comunhão. E é um desafio estabelecer comunhão no ambiente virtual. Nós começamos, quando chegou um ponto da pandemia que a gente viu que ia demorar, pequenos grupos virtuais. Eu acho que deve ter várias igrejas fazendo pequenos grupos virtuais. Mas é extremamente frio, né? É extremamente gelado, porque não tem a comida, não tem o cheiro da casa, das pessoas. Não tem presenças, né? Não tem, você está ali, alguns fecham a câmera, aí daqui a pouco abre, mas está no mudo. Então, quando está no mudo para eu poder falar, às vezes ou a TV ligou, o filho chorou, aconteceu alguma coisa. E você não está no mesmo ambiente. E a gente ficou pensando assim, como é que a gente gera algum tipo de proximidade? Então, a estratégia inicial foi assim, que abrir cada PG, que a pessoa contasse uma história engraçada ou que nenhum de nós ali do grupo conhecesse do seu passado. E aí, cada semana a gente escolhia uma pessoa ou família para contar uma história. E isso foi interessante por um tempo, depois cansou, porque o mundo virtual, as muito coisas dinâmico, cansam né? rápido, né? Mas no começo foi super interessante, porque, cara, nunca imaginei que você fez isso, já passou por uma situação como essa. Então, foi uma forma que a gente achou de gerar comunhão no nosso pequeno grupo, essas histórias engraçadas, histórias pitorescas, às vezes até vexaminosas que a gente já enfrentou. Olha, aconteceu isso comigo. Então, isso gerava aquela atenção, o sorriso. E no meu caso, um pequeno grupo de pessoas que não se conheciam presencialmente, gerou a intimidade de, ao entrar, falar: oi, fulano, tudo bom? Como é que você está? Um brincar com o outro, porque a gente achou uma forma de gerar comunhão. Mas não tem jeito, não sei o que você acha, pastor Samuel, mas nada substitui do ponto de vista da comunhão o viva voz, o presencial. Eu acho que é um desafio utilizar o mundo virtual como uma ferramenta de gerar comunhão, mas ele nunca será um substituto absoluto da presença, do estar junto, né? E o terceiro desafio, cuidado com o que se posta. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso na ideia do discernimento e da comunicação edificadora, né? São desafios de viver a missão. O nosso estilo de vida vai também ser mostrado, nosso tipo de cristianismo, a partir daquilo que a gente está postando, mesmo quando a gente não está falando das coisas de Deus, né? Legal. Bom, meu querido irmão, irmã, estamos chegando ao final de mais esse estudo da nossa lição bíblica. E, pastor Júnior, eu gostaria que você fizesse aí aquela aplicação pastoral, né? Aqui dentro dos nossos desafios práticos, né? Ele vai falar sobre não negligenciar nas redes o princípio da missionalidade, mas também não negligenciar o princípio da moderação. Então, como ser assertivo na missionalidade, né? na rede social, e ao mesmo tempo treinar o próprio coração, o próprio olhar, para ter ali uma moderação, um bom senso, uma sensibilidade, enfim. É uma questão muito delicada. Eu queria falar com os nossos irmãos, nossos amigos que nos assistem. Eu queria te convidar a essa reflexão final aqui que o pastor Samuel coloca para nós. Repense suas postagens. Dê uma olhada no seu feed, né, como se costuma dizer, né? Dá uma olhada como estão as suas postagens. Pense como que está o tipo de palavra que você está usando, o quanto está edificando, o quanto está ofendendo. Eu acho que vale essa... Primeiro, assim, não há como mudar em qualquer área da vida se você não reconhecer que você está errado, né? Se você não reconhecer que tem algo que você admita que você precisa mudar. Então, o primeiro passo, faça essa reflexão. E ao fazer essa reflexão, aí sim, parta para esses princípios. Seja o da moderação, seja o da missão. Porque, obviamente, então, ao dizer isso, não há nenhum incentivo de que toda a sua postagem seja algo de um ponto de vista... então eu vou falar agora só desse assunto, só vou postar texto bíblico, só vou mandar vídeo de música evangélica, só vou... Porque aí você rompeu com o princípio da moderação, né? Você perde a oportunidade de ser ouvido. A moderação está por ambos os lados. Você perde a oportunidade de ser ouvido para se tornar uma pessoa que todo mundo já sabe o que vem ali, aí ninguém mais presta atenção. Vira um poste no ambiente, uma árvore no ambiente que ninguém mais olha, porque
perdeu a graça, né? Então eu acho que vale esse princípio. E aí eu termino e voltando no texto de Abacuque 2, né? O que Deus desafia Abacuque é assim: utilize bem a comunicação. Preste atenção, mesmo nos que estão correndo, para que a comunicação os alcance. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de compreender o mundo virtual como esse ambiente que a gente está e não tem como fugir dele. A gente tem ele como algo da nossa vida, da nossa maneira de viver, e que a gente tem que aprender a usar da melhor maneira possível. Repense suas postagens, repense a sua postura na rede, e aí sim, seja estratégico do ponto de vista da missão e de um estilo de vida para o que você apresenta para as pessoas através das suas redes sociais. Amém, amém. Pode orar para a gente? Vamos orar. Pai de amor e graça, te louvamos e agradecemos por esse tempo aqui, a oportunidade desse estudo. Senhor, é um mundo novo ainda que ele já tenha alguns anos aí para trás, mas é um mundo novo para todos nós, ainda temos muitos desafios a aprender no mundo virtual, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dando aquilo que tratamos aqui, discernimento, capacidade, Senhor, de ter uma visão de comunidade, uma visão de mundo que faça com que a gente não se comporte na rede como se não houvesse amanhã, como se não houvesse outras pessoas que são impactadas pelo que a gente fala, pelo que a gente posta, mas que haja de nossa parte a compreensão de que mesmo ali, mesmo lá, somos teus filhos, somos teus discípulos e levamos a marca do teu evangelho, da tua palavra e do teu amor que está impregnado na nossa vida da mesma forma, com a mesma capacidade que a gente tenta ter ao estar presencialmente. Leva-nos, Senhor, a ter essa compreensão. Dá-nos estratégias como povo, como igreja, dá-nos estratégias para vivermos a missão e levarmos a missão nesses meios, Senhor Jesus. Continua a nos abençoar, nos proteger da maldade, nos livrar, Senhor, dos perigos das redes. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Mendes, mais uma vez, gratidão por sua participação. Prazer, muito pastor. Abençoadora. Espero que hajam outras oportunidades para estar com a gente. Meu irmão, minha irmã, Jesus abençoe você, hein? E olha aí, ó, cuidado com os dedinhos, hein? Lembra que tinha um hino, um corinho antigo que a gente cantava? Cuidado o olhinho que vê, cuidado o boquinho que fala, né? Agora é também cuidado dedinhos o que digita. Que você viva a sua vida e viva nas suas redes para a glória de Deus e para a edificação da Igreja de Cristo. Boa semana para você. Lembro você que na próxima semana estamos de volta com mais um estudo da nossa lição bíblica. Que Jesus abençoe você grandemente. Até a próxima semana e bons estudos.